Aqui. Então, muito boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos. Estamos aqui para marcar mais um ano, pelo terceiro ano consecutivo, o julho, o mês da inovação. De facto, dedicamos o mês de julho a assinalar o crescimento do ecossistema da inovação na administração pública, tem sido um processo crescente, e este ano associámos à palavra inovação outras duas palavras que têm muita força neste contexto: a participação e a simplificação. E é nesta trilogia da modernização administrativa, com o suporte no digital, mas concebida e concretizada com e para as pessoas, que encontramos aqui o espaço para produzir impacto dentro da administração pública e na sua relação com a sociedade. Este é o nosso primeiro webinar deste mês e vamos nos focar precisamente num dos pilares desta trilogia, a participação. Para dar início a esta sessão, eu vou convidar-vos a assistir a uma mensagem que nos foi deixada pela Senhora Secretária de Estado da Inovação e de Modernização Administrativa, a doutora Fátima Fonseca, que hoje não pôde estar aqui connosco, mas que nos deixou uma mensagem para o nosso trabalho. Pelo terceiro ano consecutivo, celebramos julho como o mês de inovação na administração pública. E se há coisa que o período que atravessamos demonstrou até à exaustão, é a importância de inovar. Inovar para podermos responder melhor, para responder mais depressa e até para antecipar desafios. E esta capacidade de lidar com desafios é necessariamente uma capacidade de lidar com a mudança. E a mudança é algo que só conseguimos gerir em conjunto. Trabalhar em conjunto é uma parte constitutiva do ecossistema de inovação e é algo que liga dois ecossistemas que, na verdade, são os ecossistemas que transformam profundamente a administração pública. O ecossistema de inovação, que é alavancado através do ecossistema de participação. E participação significa construir espaços que deem voz às pessoas, que permitam às pessoas participar ativamente na atividade da administração pública para desenhar e implementar políticas melhores e para desenhar e implementar serviços mais adequados às necessidades. Políticas e serviços adequados, proporcionados através de um ecossistema de participação e de inovação que simplifique a vida aos cidadãos e às empresas. E é assim, com os olhos postos no futuro, que assinalamos este mês, através de um conjunto de iniciativas que nos permitem partilhar experiências, partilhar boas práticas, partilhar também os desafios que temos pela frente. E com esta nota positiva, iremos seguramente também assinalar um ano da estratégia de inovação e modernização da administração pública, que nos permite ajudar a construir um futuro e um país seguramente melhor para todas e para todos. E é com estas palavras de grande estímulo e energia que vamos dar continuidade aqui à nossa sessão desta tarde. É com muita honra que vamos receber aqui o professor Yves Cabane, que é professor emérito na University College of London, a quem eu vou passar já a palavra para partilhar um pouco connosco a sua experiência. Bem, boa tarde, obrigado pelo convite, né? Eu acho esse tema muito pertinente, não só para Portugal, mas em forma geral. Bem, vou falar em português e peço então a cada uma e cada um pouco de tolerância com o meu português, com toques do Brasil e da França, e um esforço para perceber o que vou tentar expressar. Como ponto de partida, estou tomando os pontos de partida que estavam dentro da programação, né? Com o postulado, a participação é uma das principais alavancas da inovação. Participação abre espaço para pensar, fazer diferente, para gerar confiança e para reforçar a capacidade de concretização. Mas termina com uma pergunta para todos nós e que vou tentar abordar. Como podemos estimular a participação
dinamizá-la de forma sistemática na gestão pública. E esse caráter sistemático, eu acho que é um dos desafios maiores. Vou terminar com isto e abordarei 7 pontos nessa breve introdução, que me foi convidado para ser mais conceitual. A minha primeira observação é que a participação e a inovação que resulta não são sempre sinônimos de avanço democrático. E hoje, o novo não é sempre bom. E as inovações não têm necessariamente como objetivo mais democracia, mais justiça social, mais justiça espacial. Muitas vezes só se trata de uma inovação funcional de alguns instrumentos da gestão pública. Os análises e os debates atuais estão apontando a 3 lógicas de participação e inovação. Uma primeira, que hoje é minoritária, trata de uma lógica de radicalização da democracia, com um objetivo nitidamente político, e com uma tripla inversão de prioridades, né? Prioridades sociais, prioridades espaciais e prioridades políticas. Vou voltar sobre essa noção, né? O que caracteriza essa lógica de radicalização da democracia através da participação e da inovação é que essas inovações são, por exemplo, para o cidadão poder definir as regras do jogo, definir as políticas e não ser sujeito a elas. E o objetivo principal vai ser de reduzir as inequidades e de instilar uma nova cultura política desde a participação social. Ela é minoritária. E fazer essa ponte entre gestão pública e sistema político. A segunda, que é amplamente maioritária e cada vez mais, diria, é uma lógica de boa governança, sem alterar as relações assimétricas de poder, melhorar as relações entre os atores, às vezes numa perspectiva de inclusão, de tolerância, mas com poder limitado sobre recursos. Reduz um pouco as inequidades, em particular as mais gritantes, mas sem muito empoderamento cidadão. É um dos limites. Tanto redução profunda das inequidades, como de empoderamento. Geralmente, os processos participativos são consultivos, para elementos que não são dos mais importantes, e para recursos públicos muito limitados. O enorme benefício é restabelecer uma confiança entre o cidadão e os partidos e as questões políticas. E depois tem uma terceira, que provavelmente também inova enormemente a nível mundial, que é dominante no sistema anglo-saxão, em particular, e nos países do Commonwealth, e fiz um trabalho precisamente sobre isto, e que é uma lógica que chamo mais tecnocrática. Ela vem das teorias do New Public Management, da gestão pública, da nova gestão pública, e vai assimilando, de certa forma, o poder, a empresa, né, corporate business, com o governo, introduzindo métodos que são provenientes do mundo empresarial. E vemos hoje que os governos são cada vez mais porosos às inovações que vêm desse mundo. E como se a administração pública fosse uma mega empresa. E obedece a mecanismo de eficiência e resultados para a satisfação do cidadão cliente, né? No 3 casos, a participação tem um impacto sobre a máquina administrativa, sobre a gestão pública. E nem sempre é fácil entender essa lógica. E a minha pergunta é para Portugal, quais são as tensões entre esses 3 modelos? E ainda não vejo tensões, em particular, entre o modelo de boa governança, pouco menos no New Public Management, dessa gestão empresarial da coisa pública, e uma tendência a querer radicalizar a democracia. Gostaria agora de voltar sobre esse conceito, que é um ideário central na inovação, e que é a inovação, como vamos julgá-la, né? A partir de que critério?
E a hipótese que eu estou lançando, e não sou eu, mas toda uma tendência de reflexão teórica e conceitual, é que a inovação deve estar ao serviço de uma tripla inovação: social, canalizando o recurso e facilitando a participação daqueles que estão os mais excluídos na sociedade; espacial, promovendo mecanismos e sistemas que permitem incluir os territórios mais esquecidos e dinamizá-los. Estou pensando, no caso português, a clássica oposição entre o litoral e o interior, entre os centros de Porto, Lisboa e outras mais, e as periferias, que é outro desequilíbrio espacial, e dentro da cidade, entre centros, com pressão do turismo, e outros, e o restante da cidade. Essa justiça aí espacial e justiça social são centrais. E o terceiro é a inversão de prioridade para dar mais poder àqueles que não tiveram poder. O que observamos é que não se atinge uma inversão profunda de redução das iniquidades social e espacial através da participação, se esquece a terceira, que é a questão da inversão das prioridades políticas, descentralizando o poder e transferindo o poder para aqueles que foram excluídos. E aí tem vários mecanismos que podem ser discutidos. Um dos debates hoje é, dentro da descentralização, o princípio de subsidiariedade, tentando delegar aos espaços mais próximo do cidadão, juntas de freguesia, né, ou Câmara, desde o poder central, para poder facilitar e impulsar mudanças desde embaixo. Esse princípio de subsidiariedade, dando o poder aonde pode ser delegado ao máximo, sem ter que ir no centro, é um debate atual. Outro elemento, e não sei se nos 3 anos que vem trabalhando, essa questão da inovação e da participação vem trabalhando, tem um debate, principalmente na América Latina, mas não só, que atravessa até na Ásia hoje também, que é uma participação que seria instituinte, em francês, pouvoir constituant, ou poder constitutivo, e uma participação instituída, nas quais as regras e políticas são definidas unilateralmente. Dou o exemplo dos orçamentos participativos, que é uma das modalidades nacionais e locais em Portugal, e tem realmente 2 famílias, uma nos quais os cidadãos podem participar na elaboração das regras, do regulamento, número de reuniões, aonde vão estar, para o que está servindo o recurso. E o que eu estou a observar é que essa linha de participação, na qual o cidadão pode estabelecer as regras do jogo democrático, são poucas comuns, não são muito comuns, por exemplo, nos orçamentos participativos de Portugal. É ainda o governo quem decide o que pode fazer e não fazer o cidadão. Isto se chama participação instituída. E vemos que na Espanha, no Brasil, no início, tinha toda uma tradição no qual o primeiro passo da participação é definir as regras do jogo dessa participação. Esse é um primeiro nível, né, de debate. O segundo é que essa participação instituinte, com poder constitutivo, ela pode também ser para definir as políticas, não como consulta, que corresponde ao modelo de boa governança, mas com poder decisório sobre as políticas que podem ser estabelecidas, o qual supõe uma delegação de poder, um abandono do poder, pelo poder no lugar. Então, esses são grandes divisórios que estão existindo hoje, e no plano mais conceitual, em particular, tem um livro excelente sobre criatividade política que vai diferenciando essa criatividade que existe, diferenciando
inovação, que seria muito mais o aprimoramento das regras atuais sem modificar o estatuto, que seria muito mais inovativo, relacionado com o instituído. E ao outro chamariam de criação. E todo o debate é de criação, hoje, de políticas públicas e de gestão pública, diferenciando inovação, criação. E coisa que não está, que gostaria muito de poder debater com aqui os participantes. O quarto ponto de debate hoje que está e é muito claro, aqui, por exemplo, se chama de gestão pública, né? A pergunta, né? Como aprimorar essa gestão pública para facilitar a participação do cidadão e dar mais expressão. Mas aqui temos que retomar que tem que se diferenciar o governo e o público. O público, a esfera pública, não é a esfera governamental. Ela existe entre a esfera pública, que corresponde, se vamos para os trabalhos desde Platão, por exemplo, sobre a democracia, que é esse espaço público não governamental, entre a oikos, né, o privado, e a eclésia, o público. E correspondem, em muitos dos trabalhos, ao espaço da co-decisão, da co-construção e das pontes entre governo e sociedade civil. E, portanto, a partir, respondendo à pergunta, como podemos estimular a participação e dinamizar na forma sistemática na gestão pública, eu acho que aqui uma modalidade pode-se pensar em visibilizar e formalizar esse espaço. Esse espaço do público, espaço entre o governo e a cidadania, que obriga ambas partes a novas formas de gestão e de consideração, precisamente do que é o público. E aqui dou um exemplo que me parece extremamente inspirador dos seus vizinhos espanhóis, que foi a Ordenança de Cooperação Público-Social, que foi elaborada pela Câmara Municipal de Madrid, mas que ampliamente poderia servir para governos locais, mas câmaras municipais em Portugal, e governo central. Acho que é um bom exemplo. E a partir de 4 observações, e o texto é disponível, posso compartilhar. Afirma, primeiro, uma forma relacional de governar que deveria facilitar a coprodução e cocriação, aí vemos a palavra criação, não inovação, de políticas públicas e não de programas instituídos. Se refere essa esfera pública não governamental a todo o tema dos bens comuns e a gestão dos bens da administração pública, né, que delega esses bens para uma cogestão. A inovação social nessa ordenança, ela é central, ao ponto que os projetos decorrendo devem considerar essa inovação social com critérios explícitos. E ela também impulsa uma nova forma de governança com a criação de cooperação público-social, para precisamente gerenciar esse espaço do público e, em particular, das políticas públicas. E está articulado com um fundo de reequilíbrio territorial e com um quadro de transparência. Então, vemos os 3 elementos aqui que estão dialogando. Continuando sobre a pergunta, o ponto 5 que gostaria de colocar aqui é como podemos estimular a participação numa perspectiva inovadora para uma melhor gestão pública. Provavelmente, é dar mais espaço para a voz, para as pessoas poderem se expressarem em relação ao voto. E tem bastante trabalhos que estão indicando que a nossa democracia representativa, normalmente que era voz e voto, 2 lados das mesmas moedas, perdeu muito essa capacidade de não ser de acordo, de debater profundamente, e se reduzindo à questão do voto, e nada entre os 2 espaços. Eu só queria dar o sinal aqui do tempo, tínhamos falado. Sim, então, quer que feche aqui?
Sim, seria importante para depois podermos continuar a conversa Perfeito, aberta. Obrigada. perfeito. Então, vou simplesmente fechando com um tema que é a articulação da participação e da inovação com a questão dos direitos, que está também em tela de fundo em vários espaços, e que geralmente, para essa forma mais estrutural, consiste em uma lei de participação, política de participação e uma série de regulamentos nos quais os sujeitos da participação são cidadãos, entidades e o governo, numa forma horizontal. Foi o caso, por exemplo, no Salvador. E aponta a quais são os direitos em jogos na participação. E aqui eu acho interessante porque apontam sobre 5 tipos de direitos que me parecem interessantes porque apontam a 5 formas de participação. É direito de solicitar e receber informações, direito de consulta e de proposta, direito de participação na tomada de decisão, direito à cogestão, direito de fiscalização e denúncia. Esses 5 eixos, eles estão, cada um deles, articulados com canais e espaços de participação de uma forma extremamente coerente. E, então, é uma forma de poder ter um framework, não? Um quadro interessante. E vou concluindo simplesmente com uma lição de uma pesquisa que foi desenvolvida e que vai ser lançada muito proximamente com um livro, que vem de um orçamento participativo, com regimento interno, e que apontou a uma pergunta interessante: por que as pessoas não participam? E o que apareceu como conclusão, a mim me estimula muito para que pensemos melhor a participação a partir de por que as pessoas não participam, visto por elas. E são uma série de temas, mas o tempo acabou e, portanto, só agradeço e estou disponível para perguntas no caso de que estejam. Muito obrigado e desculpem mais uma vez a pouca clareza, provavelmente, do meu português. Não, só temos mesmo a agradecer, foi muito estimulante este ponto de partida, tocou aqui, de facto, naquelas perguntas do prémio máximo, não é? Porque é que as pessoas não participam? De facto, acho que temos aqui um ponto de partida fantástico para falarmos precisamente com o nosso painel de convidados, que fomos procurar aqui um pouquinho também do melhor que se faz aqui em Portugal e das experiências interessantes em termos de participação pública e de tentativas de formas diferentes. Eu vou apresentar o nosso painel. Temos a Alexandra Ataíde, que é a coordenadora e cofundadora da Cidadania Lab. Teremos a Elsabel, coordenadora do LabX, aqui da Agência para a Modernização Administrativa, portanto, o Laboratório de Experimentação. Temos também José Manuel Ribeiro, presidente da Câmara Municipal de Valongo e presidente da Rede das Autarquias Participativas. Karina Carvalho, diretora executiva da Transparência e Integridade, que aqui vem também representar a Rede Nacional de Administração Aberta, da qual é parceira. E Patrícia Jesus, coordenadora da área de apoio ao Conselho Diretivo, Comunicação e Sustentabilidade do Instituto de Informática, que tem também uma experiência muito interessante. Eu queria agradecer para já a vossa presença a todos. Acho que temos aqui alguns tópicos muito interessantes deixados pelo professor Ivo Cabane, que estará connosco enquanto tiver disponibilidade. Se tiverem questões, está disponível também o chat em que podem deixar as vossas perguntas e no final tentaremos ainda abranger essas respostas. Não queria deixar de agradecer também à tradução simultânea aqui em língua gestual que nos está a ser proporcionada pelo Luís Oriola. E eu vou ter aqui para me ajudar a gerir a sessão, e aliás neste caso mesmo para fazer esta gestão da conversa, o jornalista Vasco Trigo, quem agradeço também muito a disponibilidade e a presença, e vou passar a palavra e o desafio de gerir aqui estes nossos oradores. Muito obrigada. Muito obrigado, muito boa tarde.
Obrigado por este convite para participar também como moderador nesta sessão que dá início ao mês da inovação. A inovação é algo que me tem interessado muito ao longo da minha carreira de jornalista. Inovação tecnológica, desde logo, mas depois também as outras vertentes de inovação. Numa visão mais abrangente, temos a inovação nos processos, nos produtos e nos serviços, não é? Hoje falamos de inovação e modernização do Estado e da administração pública e fazem-nos uma pergunta: participar para inovar, que espaços estamos a construir? Vamos ter aqui vários exemplos de alguns espaços que estão a ser construídos. Os membros do painel já sabem quem são, já foram apresentados. Não sei se o professor Cabane ainda está connosco. Penso que já não, porque eu gostava que ele nos pudesse... Está. Ainda está aqui. Eu sei que o professor tem um compromisso e vai ter que nos deixar, mas se nos deixar só uma ideia, a propósito desta última questão que levantou, porquê é que as pessoas não participam? Pode-se dizer numa frase porquê é que as pessoas não participam, ou são muitas razões? Bom, foi feito em quatro territórios e um deles foram 2 na Espanha, um em Portugal e no sul da França. E em Portugal foi Valongo com Aveiro. O que está 2 ou 3 apontados. O primeiro é que as pessoas muitas vezes não entendem. Querem desformalizar, tirar a gravata, né, para retomar, tirar um pouco, desengravatar a participação do lado do poder público. Segundo, a outra grande razão foi que a participação tem que, se o governo quer realmente uma participação, ele tem que ir aos espaços das pessoas. Ele tem que ir ao encontro do cidadão e não pensar que ele vai vir nos pontos que ele decidiu. Isto é enorme e realmente tem todo um esforço internacional para ir, que seja na saída de uma mesquita, de ir no centro comercial, de ir no café, na saída do desporto. Território das pessoas. E encontrando o migrante, o refugiado, que não vem espontaneamente. E isto é outro elemento. E a outra é a ausência de informação e a falta de confiança nos processos participativos por não ver realizações. Não veem os resultados concretos. Não é porque não estão, mas muitas vezes não estão mostrando. Não tem informação sobre os resultados concretos. Bom, são 4, tinha 9, mas posso colocar a dispor o relatório. Muito bem, muito obrigado. E é uma boa deixa para nós começarmos então esta conversa. Eu para já ia começar por fazer assim uma ronda à mesa para nos dizerem como é que olham para esta questão. Peço-vos uma intervenção curta para dizerem quem são e porque é que estão aqui ao fim e ao cabo, como é que olham para esta questão. E posso começar pelo Presidente da Câmara de Valongo, que aliás acaba de ser referido. Este estudo, pelos vistos, foi também feito em Valongo, não é? Doutor José Manuel Ribeiro, diga-nos, faz favor, o que é que acha sobre isto? Antes de mais, quero dar os parabéns à organização. Estas são temáticas importantíssimas, de primeira linha. Nós estamos a ser muito solicitados para nos adaptarmos e, portanto, parabéns à IAMA, parabéns a toda a Secretaria de Estado, à equipa. Como é que nós encaramos isto? Nós encaramos isto como uma forma de, no nosso caso, porque depois cada organização e cada ator e cada conjunto de atores, nós em Valongo, os inúmeros processos que digamos assim, que adotamos e em que estamos envolvidos, foi sempre numa ótica de reforço da democracia. Portanto, olhando para a organização local, para a democracia de proximidade, a Câmara Municipal, como uma escola de participação, mas também como nesta lógica de relação dos serviços com os cidadãos e da forma como os cidadãos impactam a administração. E tem sido uma caminhada muito interessante. Não é fácil. Eu hoje percebo, ao fim de 7 anos e 8 meses de experiência como Presidente de Câmara, eu já tinha sido Presidente de um Instituto Público e Diretor-Geral em Lisboa, também durante 3 anos, mas eu hoje percebo que, de facto, a participação, o abrirmos a porta à participação sem receio
envolvendo, ou seja, criando espaços de contacto entre os diferentes segmentos da população, sejam jovens, sejam menos jovens, com os funcionários da autarquia, que de facto estimula mudanças muito profundas. E, portanto, também compreendo que às vezes muitos atores políticos tenham algum receio. Não só os atores políticos, nunca se costuma dizer isto, mas é preciso de uma vez por todas perceber. Muitas vezes a resistência não é do ator político, é mesmo da administração. A administração, nem sempre os atores da administração, aliás, alguns autores do fenómeno político destacam que há uma dimensão que é a administração, que muitas vezes não é referida, mas que tem um imenso poder e desde logo de se abrir e de entrar em processos de inovação, de melhoria. Nós aqui em Valongo, ou seja, nós já estamos em tanta coisa, o Kaizen, o Lego Serious Play, a desmaterialização, tudo isso há vários anos. Por exemplo, o Orçamento Participativo Jovem, no nosso caso, nós tivemos aquela preocupação de evitar que os projetos não ficassem adiados. Nós temos uma taxa de execução de 100%, mas está muito trabalho interno, ou seja, todos os chefes de divisão, de todas as divisões, têm que sair da caixa, estão ali durante 2, 3 dias na altura da avaliação das mais de 100 propostas, às vezes 200 propostas, quer independentemente das áreas, está a compreender? Portanto, são obrigados a olhar para projetos que vêm da comunidade, seja de jovens, seja de equipas de jovens com séniores, porque o nosso tem estas nuances, e estão ali durante 3, 4 dias, epá, até lhes faz bem, porque são obrigados a fugir daquele rame-rame, desculpem lá a expressão, daquele rame-rame, não é? Daquela rotina, e isto é ótimo. Agora, vamos ser claros, eu lembro-me quando iniciamos a desmaterialização, Vasco Trigo, em 2014, houve logo 1/3 da casa que disse que não queria desmaterialização. Não, eu não gosto. Quer dizer, nem sequer não tínhamos começado ainda a desmaterialização e já tínhamos mais ou menos 1/3 a dizer que não queriam desmaterialização. Portanto, isto de facto, a participação, indo diretamente ao tema, a participação ajuda muito, muito, muito. Trazer a força, digamos assim, eu chamo-lhe esta vitalidade cívica, trazê-la no funcionamento da administração, trazê-la no próprio funcionamento do sistema político, e aqui que fique claro, eu sou defensor do sistema representativo, mas também acho, e digo muitas vezes, que o sistema representativo, digamos, a democracia representativa, está profundamente ligada à dinâmica da democracia participativa. E nós, Portugal, temos uma Constituição que abre um imenso caminho, uma imensa autoestrada para essa dimensão da participação. Portanto, a participação pode fazer-nos ajudar digamos assim, a recuperar força da relação dos representantes com a cidadania. Mas é preciso que haja abertura para, digamos assim, para essa participação. Exatamente. E é uma boa deixa para eu perguntar à Alexandra Ataíde como é que é, como é que foi em Aveiro. A Alexandra Ataíde fundou, portanto, Alexandra, não, desculpe, eu não é Alexandra, é Alexandra Ataíde, exatamente. Tem uma experiência de relação com a administração, com a Câmara neste caso, não é? Porque criou até uma entidade cívica, uma entidade da sociedade civil, aproveitando o mecanismo do orçamento participativo, não é? Explique-nos um pouco como é que foi como é que nasceu essa entidade e como é que é essa relação. Eu vou explicar assim de uma forma breve. Portanto, eu venho aqui representar uma equipa, um coletivo cívico do Cidadania Lab, que é um laboratório cívico municipal criado por cidadãos para cidadãos e que, de facto, testou, de alguma forma, aqui um modelo de governança partilhada, em que estão os cidadãos, um coletivo cívico, a Câmara Municipal de Aveiro e também uma cooperativa de solidariedade social a aproximar com quem estivemos a trabalhar. E, portanto, o que nós fizemos foi, nos Vizinhos de Aveiro, que é um coletivo cívico que foi criado no início da pandemia aqui em Aveiro e que tem funcionado
muitos cidadãos no Slack a trabalhar de forma colaborativa, portanto mais de 100 pessoas ali no primeiro confinamento, e depois o que aconteceu é que dentro dos vizinhos de Aveiro, a determinada altura, quando nós chegámos ali a maio do ano passado e começámos a desconfinar, a Câmara Municipal de Aveiro lançou o Orçamento Participativo com a ação direta, que é diferente do Orçamento Participativo que nós conhecemos, porque neste OPAD o cidadão fica responsável por 10% do orçamento, com horas de trabalho ou com outros materiais que consiga. Portanto, há aqui um 10%. Portanto, altera e há uma participação e um envolvimento dos cidadãos ou do cidadão muito maior. Neste caso, somos um coletivo cívico que desenhou aqui um laboratório cidadão municipal, e os cidadãos votaram, escolheram, foi um dos projetos vencedores e, portanto, o que nós fizemos foi experimentar aqui este modelo em que fomos envolvendo a comunidade aqui em Aveiro, portanto é no Concelho de Aveiro, através de uma metodologia, que eu depois já posso explicar um pouco mais, mas experienciámos este modelo de participação cidadã, de envolvimento das pessoas aqui na vida da comunidade e nas decisões políticas, em que mais do que serem escutadas, porque são, e começámos por aí mesmo, não é? Por diagnóstico e por escutar, já estou a falar na metodologia, as pessoas envolvem-se e criam soluções e testam essas mesmas soluções e, portanto, nasceram daqui vários projetos cívicos, que eu depois posso mencionar. Mas venho representar um coletivo cívico, eu sou um elemento da equipa, fui a proponente, mas sou um elemento da equipa, somos muitos a trabalhar aqui em conjunto há mais de 9 meses. E essa relação, a relação com a Câmara, com a administração pública, ao fim e ao cabo, a que se referiu o Presidente José Manuel Ribeiro, como é que é? Sentiram resistências porque, enfim, era alguém que vinha de fora e estava a tentar criar coisas diferentes e inovar? Pois, também estivemos a ver se realmente poderia haver resistência, porque é novidade. Mas isto aconteceu depois de uma forma muito fácil, entre aspas, porque sendo submetido ao orçamento participativo, as pessoas votaram e foi escolhido, não é? E depois nós apresentámos aqui um modelo, estivemos aqui a co-construí-lo, vá lá, com a cooperativa, com a Câmara, que sempre nos foi acompanhando, e não vimos propriamente nenhuma resistência. Isto foi tudo uma novidade. Nós também estamos muito motivados e já tínhamos alguma experiência aqui, alguns elementos, e sabíamos que tinha muito para dar certo. Não sentimos propriamente resistência, até sentimos curiosidade, e agora estamos nesta fase de perceber continuidade e como é que, sim, a autarquia, os governantes olham para o Cidadania Lab como um projeto que irá continuar, que poderá, de facto, continuar este modelo de governança partilhada. Aquela questão que o professor Ivo Cabane falava, como é que podemos tornar sistemática esta participação na administração pública ou na comunidade, não é? No município. Portanto, um laboratório cívico pode, de facto, ser aqui uma resposta muito válida e com excelentes resultados. Muito bem, muito obrigado. Patrícia Jesus, no Instituto de Informática, como é que funciona esse orçamento participativo? É algo que funciona internamente na administração ou há um envolvimento também dos cidadãos, digamos? Primeiro, agradecer o convite ao Instituto de Informática para vir partilhar a nossa boa prática. O Orçamento Participativo vai este ano para a sua 4ª edição e conta sobretudo com a participação das trabalhadoras e dos trabalhadores. Nós estamos a falar sobretudo em matérias como a sustentabilidade organizacional e a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar, que são temas que pronto, sendo eu a coordenadora da área de comunicação e sustentabilidade, é uma área que nos é bastante próxima e faz sentido que os trabalhadores sejam ouvidos naquilo que são os seus anseios para melhorar a sua qualidade de vida, não é?
funciona internamente, eles são convidados, os trabalhadores e as trabalhadoras, são convidados a apresentar as suas propostas, algumas individuais, outras em grupo, e depois são feitas análises técnicas, naturalmente, que permitem levar essas propostas à votação. A votação também é feita pelos mesmos trabalhadores e trabalhadoras. Nós temos um universo de cerca de 300 trabalhadores, não é? E já é considerável, tendo em conta que a participação ronda os 50%, 60%, não é? Não é o ótimo, mas é bom. E felizmente temos conseguido dar resposta àquilo que são as expectativas dos trabalhadores e trabalhadoras, na medida em que nos comprometemos e sempre levamos a bom porto as medidas vencedoras. Acho que é fantástico, sobretudo porque é isso que esperam nós, não é? Que levemos o orçamento participativo até ao fim. Muito bem, portanto, já vemos alguns exemplos e depois há uma rede nacional de administração aberta. A Carina Carvalho representa aqui essa rede nacional de administração aberta. O que é essa rede? Como é que funciona? Fala-nos um pouco sobre isso, por favor. Muito obrigada, boa tarde a todos os presentes. Eu gostava de começar por agradecer o convite que me foi endereçado para partilhar o conhecimento da rede e nessa sequência agradecer principalmente aos colegas da rede e à AMA pelo voto de confiança de estar aqui a representar a rede e também partilhar um pouco aquilo que é a nossa participação. Quando eu digo nossa, digo da TI Portugal. Dizer-vos que Portugal aderiu à Rede Nacional de Administração Aberta, neste caso ao OGP Internacional, em dezembro de 2017. Já tivemos um primeiro Plano Nacional de Administração Aberta, 2018-2020, e estamos neste exato momento a tentar ultimar o segundo Plano Nacional de Administração Aberta, que estará em consulta pública até amanhã. Para nós, na TI Portugal, é relevantíssimo a adesão de Portugal à Open Government Partnership, até porque nós fizemos entre 2011 e 2012 uma avaliação chamada Sistema Nacional de Integridade e nessa altura produzimos um policy brief sobre acesso à informação e sobre transparência, assinado pelo Luís Paz Bernardo e pelo Marcelo Moriconi, em que sugeríamos ao Governo que aderisse à Open Government Partnership. Esperámos uns aninhos até isso acontecer e, portanto, estamos muito felizes por existir esta participação e, sobretudo, por estarmos envolvidos na rede. Para nós, e eu creio que para as organizações da sociedade civil que estão envolvidas na rede, os parceiros, a PASC e também a ANGE, é uma oportunidade de advocacia social. O que é que isto significa? É uma oportunidade de influenciarmos a política pública desde o seu início, desde a sua formulação, não é? E, portanto, na realidade, a meu ver, a inovação da rede OGP Portugal assenta sobretudo em 3 vetores. A transparência, claro está, estamos a falar de administração aberta, a cocriação e a responsabilidade, porque é um trabalho partilhado, conjunto, feito por todos os membros da rede, mas também porque permite engajar pessoas que estão fora da rede e organizações que estão fora da rede. Desde logo, organizações da administração pública, que, muito embora não participando na rede e não sendo membros da rede, têm que implementar os compromissos que são desenhados para cada plano nacional, e depois também outros stakeholders, partes interessadas da sociedade civil, outras organizações que de uma forma ou de outra se relacionam com esses compromissos, não é? Eu creio que nós temos muitos sucessos para partilhar, felizmente, desde os últimos 3 anos, desde logo porque, pelo menos na nossa avaliação, na avaliação da TI, há uma evolução significativa entre o primeiro plano nacional e o segundo plano nacional. Eu posso dizer-vos que há mais cocriação neste plano, o que também é natural, não é? Porque um primeiro plano é sempre o inicial, ainda estamos a tatear um bocadinho como é que as coisas funcionam, portanto temos muito mais capacidade instalada dentro da rede para programar e para desenvolver o plano. Acho que também o ano de pandemia, tendo sido terrível para a rede, acabou por ser muito, muito produtivo, porque nos deu mais tempo para incorporar as boas práticas do OGP a nível internacional. E depois também há muito mais envolvimento de organismos da administração pública, e aqui acho que publicamente a rede deve o seu agradecimento ao envolvimento direto da Secretaria de Estado, além, claro, dos colegas da AMA, que tudo têm feito para diligenciar esse estreitamento de relações. Há também uma maior apropriação da agenda OGP e no valor da administração aberta, creio eu, por parte da política pública e do poder instituído. Isso também decorre
parece-me, de uma maior exigência por parte dos cidadãos e das empresas, que essa transparência se efetive e se transforme e se corporize em medidas concretas. Há, no entanto, alguns desafios, a meu ver, não é? E desafios que não vão ser resolvidos neste segundo plano nacional, mas que vão sendo resolvidos ao longo do tempo, e também é por isso que nós estamos aqui hoje, não é? Para falar um bocadinho sobre isso e discutir. Desde logo que abertura não é simplificação. Eu creio que no início existia um bocadinho a ideia de que bastava Portugal ter o Simplex e que, portanto, através do Simplex, a agenda OGP ia fazer a checklist. E, portanto, acho que hoje em dia, e houve muito trabalho para que chegássemos a essa conclusão, ou pelo menos para que a administração pública realizasse que as coisas não eram assim tão simplistas, que medidas Simplex não são medidas de administração aberta per si, não é? E, portanto, é preciso muito mais. E depois também existe uma outra constatação, creio eu, e que também é um desafio, é que a abertura por si só não significa mais transparência. O que é que isto significa? Significa que a administração pública tem que ser aberta by default, não é? Aberta por defeito. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os processos, os procedimentos, as decisões, as escolhas feitas na política pública e as escolhas feitas pelos decisores públicos, portanto, quer pelos decisores políticos, quer pelos decisores públicos, eles têm que ser traduzidos em inovação centrada no cidadão. E eu peço desculpa, se calhar, pela aproximação ao setor empresarial, que era aquilo que o professor nos dizia que não devíamos fazer, mas eu creio que aqui o Vasco Trigo até é sensível a esta questão, porque sei que também trabalha as questões da comunicação e da tecnologia. Eu costumo dizer que é preciso transpor o conceito de Human-Centered Innovation para Citizen-Centered Innovation. O que é que isso significa? Em vez de ser a inovação tem que ser centrada no cidadão. E não é nas pessoas em geral, é no cidadão. No cidadão, que é um sujeito do exercício da cidadania e um sujeito da participação cívica. E o que é que isto significa? Significa, por um lado, aproximar os cidadãos da administração pública, claro está, reforçar a confiança dos cidadãos por via dessa aproximação, e depois um outro vetor que eu sei que custa às vezes incorporar ainda mais, que é combater a corrupção. Não pode haver participação cívica, e não vai haver participação cívica, nem mais participação cívica, nem vai haver mais transparência se não existir combate à corrupção. E isto para nós é crítico do trabalho que a TI Portugal faz, mas eu creio que é de alguma forma uma exigência cada vez maior, e nós vamos vendo pelo Vox Populi, né, para aquilo que as pessoas vão dizendo, e portanto eu creio que uma iniciativa como a OGP Portugal é, francamente, core central desse trabalho de aproximação, de reforço de transparência, de combate à corrupção, porque esse também é um valor da Open Government Partnership, combater a corrupção. E, finalmente, se me permitem, vamos alongar um bocadinho, mas isto já é uma percepção, de alguma forma pessoal, mas também tem a ver com aquilo que é o nosso trabalho na TI Portugal, é que parece que deixamos de ser cidadãos para nos tornarmos beneficiários, ou contribuintes, ou utentes, ou até clientes, não é? E, portanto, a dada altura parece que a lógica do cidadão e do reforço da cidadania foi sendo substituída ao longo dos anos por uma lógica de eficiência e de produtividade nos serviços públicos, que é contrária, de alguma forma, ao reforço da participação cívica, ao reforço da cidadania, e, portanto, este exercício de voltarmos ao início, não é? De voltarmos ao eu acho que tem que ser feito. Até porque, para terminar, não podemos esquecer que a administração pública é feita de pessoas. A administração pública não é uma abstração, não é? E, portanto, os organismos da administração pública são constituídos por gente como eu, como vocês, como toda a gente que está aqui presente, que também quer exercer os seus direitos de cidadãos. E, portanto, eu acho que é só encontrarmos aqui um espaço de linguagem comum para que na prática a administração aberta se concretize. Muito obrigada. Muito bem, muito obrigado. E para terminar esta ronda pela mesa, falta-nos ouvir a Elsa Belo. Elsa, como diretora, coordenadora do laboratório, o que é que faz, de facto, o laboratório central? Ensina a fazer coisas, faz experiências? Como é que funciona portanto, o LabX, ao fim e ao cabo, não é? O laboratório de experimentação. O laboratório de experimentação da administração pública.
uma boa tarde a todos, muito obrigada a todos por terem aceito este convite para estar aqui presentes e uma boa tarde a todos aqueles que se juntaram a nós para ouvir esta conversa amena sobre a participação. De facto, o Laboratório de Experimentação da Administração Pública, o LabX, como é conhecido, é uma peça que se quer colocar central no ecossistema da inovação na administração pública. E quando nós falamos do ecossistema de inovação da administração pública, é de facto todas estas peças, todo este puzzle que compõem a administração pública, onde estão, obviamente, os cidadãos, onde estão as empresas, onde estão os agentes económicos, onde estão as instituições da administração pública e onde está também, obviamente, os trabalhadores da administração pública, trabalhadores e dirigentes. E é todas estas peças que nós queremos unir em torno da inovação. E unir em torno da inovação, centrando-nos também em mais 2 vetores, e que acabam por ser estes 2 vetores que vão estar aqui em discussão durante o mês da inovação, que é a participação e a simplificação, e depois um último que é a cola de tudo isto, que é a inovação na administração pública. Centrando-nos no tema de hoje, de facto, que é a participação. Nós entendemos a participação em 2 componentes, se quisermos, ou em duas linhas que não são concorrentes entre elas, são paralelas e de alguma forma contribuem mesmo, para tornarmos uma administração pública mais eficaz, mais eficiente, mas que ela própria colabore para as reais necessidades dos cidadãos e das empresas. De facto, nós pensamos na participação interna, ou seja, enquanto ela vai chamar ao palco trabalhadores e dirigentes exatamente para a construção do que se pretende na administração pública, para uma melhor gestão pública, no sentido de que ela venha reforçar o melhor serviço público, e depois a participação de cidadãos e empresas também nesse reforço da melhoria da gestão pública. De facto, o que nestas 2 linhas que seguem de participação, nós pretendemos, de facto, perceber que elas têm 5 linhas de atuação que para nós são essenciais e que me recordei delas ao ouvir o professor Yves Cabane a falar porque é que as pessoas não participam, o que é que falta para chamar à participação. E, de facto, é o informar para compreender, e são estas as 5 linhas de atuação, informar para que as pessoas compreendam, para que todos compreendam do que é que estamos a falar. E eu digo muitas vezes esta frase, de que falamos quando falamos de administração pública, de que falamos quando falamos de Estado, de que falamos quando falamos de cidadania e de participação. Portanto, informar. Mas informar apenas e ficarmos apenas por aí será pouco. Ou quase nada, porque depois falta o salto para a segunda parte, que é uma da segunda linha de atuação, que é consultar, perceber qual é o sentir relativamente a determinadas medidas que estão a ser impulsionadas e consultar os cidadãos e empresas sobre essas mesmas linhas e perceber o que é que dizem sobre isso. Aliás, uma das que está aqui a Karina Carvalho, que sabe disso, o nosso Plano Nacional de Administração Aberta está neste momento, por exemplo, em consulta pública, exatamente para que todos possam participar e todos possam dizer o que é que entendem sobre aquelas medidas, se fazem sentido para eles, se têm algo a acrescentar, se querem ainda mais ambiciosas ou menos, ou de outras formas. E depois também é a questão que aí já se torna um pouco mais complexo, que é envolver. E envolver para quê? Para assegurar o alinhamento, envolver todos e envolver todos os cidadãos com as várias motivações e perceber exatamente o que é que são essas motivações. E quando eu digo os cidadãos, aqui também falo dos trabalhadores, envolver os trabalhadores na construção desta administração pública que se quer mais ativa, mais participativa, mais participada ainda. E, de facto, colaborar. E aí o colaborar já passa por um trabalho mais direto, que era construir em colaboração, construir a partir das próprias necessidades, construir a partir daquilo que é o sentir do que é que deve ser a administração pública, de quais devem ser esses serviços, de que forma é que eles lhes devem chegar, de que forma é que deve ser a informação transmitida e validada. E depois empoderar, e aqui já é um passo um pouco mais à frente, que é o empoderar, onde a participação
coloca-se já aqui no sentido de ser cada vez mais apropriada pelos cidadãos, onde eles já não têm que ser chamados quase diria quase ali em grande esforço para que aplicasse essa participação, mas que sejam eles próprios a participar e a envolverem-se e a trazerem as suas próprias necessidades e a sua própria forma de pensar sobre a administração pública. E, de facto, estas 5 linhas de atuação, e que têm várias iniciativas e que estão agregadas em vários tipos de formas de chegar a elas, regem-se aqui por 4 princípios que nós identificamos, que são para nós essenciais, que é o princípio de ouvir todos, ouvir os cidadãos, ouvir os trabalhadores, ouvir as empresas, assegurar o envolvimento de todos nestas fases de planeamento, de implementação e de avaliação dos serviços, que é muito importante percebermos o que é que toda a sociedade pensa sobre estes 3 pontos, a formulação, a implementação e a avaliação. Avaliar a própria satisfação, ou seja, perceber de que forma é que nós somos percepcionados tanto pelos trabalhadores como pelos cidadãos. Dar feedback, e isso falávamos, o professor Ivo Cabano falou desta questão, que é depois não saber o que é que acontece. Eu participei, eu falei, eu disse, eu dei a minha opinião, e o que é que eles fizeram com ela? Não é? O que é que aconteceu com aquilo que eu contribuí? E muitas vezes nós falhamos e tendemos a esquecermos de dar o feedback, o verdadeiro feedback de nós ouvimos os seus contributos e este foi o resultado. E isto é muito importante para que as pessoas percebam que todos percebamos, trabalhadores e cidadãos, e aqui eu falo nem toda esta estrutura macro, de facto, de perceber aquilo que são as minhas necessidades, de que forma é que elas estão a ser respondidas, de que forma é que elas estão a ser trabalhadas, porque é que não está a ser trabalhado naquele momento, quais são as razões, porque por vezes não há enquadramento para que elas sejam, mas estão a ser pensadas e estão a ser trabalhadas de forma a dar resposta. E prestar contas, de facto, de forma clara, isto é o informar, não é? Prestar contas de forma clara sobre o que fazemos, como fazemos e porquê é que fazemos determinadas linhas. E temos várias iniciativas, e estas iniciativas todas que estão já a rolar, já a existir, passam aqui dentro do LabX, pela rede de inovadores, que nos permite, de facto, ativar a participação dos inovadores dentro da administração pública, ao nível dos trabalhadores e dirigentes. Os inovadores em residência, que são pessoas que vêm, peço desculpa, trabalhar um pouco connosco, e já me está a falhar a voz. Agora passava a palavra, se calhar é melhor. Muito bem, sim senhor. E já temos aqui já alguns tópicos para conversar. Eu, a partir deste momento, eu gostava que participassem, que tivessem iniciativa de participar. Até parece que estamos nesta mesma linha, não é? Tem que haver a iniciativa vossa, basta fazerem sinal e para participarem. Já lhe dou a palavra. Há aqui ao fim e ao cabo, nomeadamente agora a Elsabel falou disso, de alguns aspectos que respondem, digamos assim, ou tentam responder à pergunta que há bocado fiz ao professor Cabano, que é porque é que as pessoas não participam, não é? É a comunicação, se calhar é um enviesamento profissional da minha parte, mas a comunicação é sempre muito importante, não é? Bom, eu gostava agora que me falassem, eventualmente apresentando algum exemplo concreto na vossa atividade, na vossa esfera de atuação, que tenha sido um exemplo. E já agora, se quiserem mostrar ou partilhar um exemplo que tenha corrido mal e do qual aprenderam que não se deve fazer assim, porque isso é muito importante também, nós sabermos quando as coisas correm mal, porque é que correm mal, para não voltarmos a cometer os erros. José Manuel Ribeiro, diga, faz favor, já fez o sinal. Eu só queria aqui dar nota do seguinte, nós, pronto, no início não disse tudo o que queria dizer, nós, para terem a noção de como é que, sobre a questão da participação, eu vou ser muito sincero, nós somos um dos municípios onde se fez o estudo, eu acho que há pessoas que não querem participar e acho que nós não temos que ser obsessivos achando que 100% da população do país queira... não podemos, somos uma sociedade livre e as pessoas, se não quiserem participar, não são obrigadas a participar. Desculpa, portanto, nós temos que... Está a falar de Portugal, mas eu sei que também faz parte do Observatório Internacional da Democracia Participativa. Sim, eu estou na direção do Observatório Internacional de Democracia Participativa e sou o presidente da RAP, da Rede de Autarquias Participativas, e o orçamento participativo é um dos exemplos, há vários exemplos de mecanismos de participação.
O que acontece é que, sobre esta questão da participação, eu concordo, eu acho que há mesmo um problema. Muitas pessoas não participam porque não sabem como é que funciona a administração. Isso é de facto, é verdadeiro. Eu vou-lhe dar um exemplo, mas depois há aqui coisas que também temos que saber enquadrá-las. Nós, quando começamos na governação em 2013, uma das coisas que achávamos que era importante, exatamente para empoderar os cidadãos, era dar informação de todos os custos. Valongo, não sei se é o único, mas pelo menos temos há 7 anos uma coisa que chamamos Saiba Quanto Custa, que é, no fundo, uma aplicação prática da contabilidade de custos e analítica, que a lei diz que é obrigatório. Que na altura, já agora permita-me dizer à Karina Carvalho, nunca contou para nada para o índice de transparência, que é uma coisa extraordinária. Como é que a contabilidade de custos nunca foi avaliada? Pronto, mas isso é um à parte. Nós em Valongo, por exemplo, uma coisa que custa 10 euros ou que custa 100 mil euros, está lá tudo. Custos diretos, indiretos, pronto. Se isso vale muito ou pouco, eu confesso que não sei. Mas é uma forma de começar a criar um diálogo, porque nós temos muitas iniciativas ligadas ao teatro e então é engraçado porque a determinada altura uma das formas que encontramos de fazer uma candidatura, digamos assim, no âmbito de um programa de cidadania, era simular uma conversa de café, em que estava o Vasco Trigo com a Patrícia Jesus e o Vasco Trigo dizia, eu ouvi dizer que aquela coisa custou 1000 euros. E ao fim do dia a coisa não tinha custado 1000 euros na conversa de café, já estava a custar 100 mil euros, quando tinha custado 2 ou 3 mil. Portanto, uma das vantagens da informação, se ela chegar às pessoas, é essa, ainda por cima num tempo de desinformação. Agora, ao longo, eu ouvi com muita atenção, nós temos também há 4 anos o orçamento participativo, eu conto, que é um orçamento interno. E o que é giríssimo, é um orçamento interno, acabou agora a recolha de entraram 95 ideias e vão ser votadas, tem uma alta taxa de participação, mas quando eu dizia na primeira intervenção, há aqui questões que são fundamentais. Nós não podemos, reparem, eu acho que é preciso ter muito cuidado com isto. Os políticos eleitos, que são determinantes no funcionamento das organizações, não podem encarar a participação com receio e com medo. Muitas vezes não há mais participação porque há efetivamente receio. Aliás, muitas vezes dentro das próprias organizações, eu estou há 3 anos a implementar o Kaizen na Câmara toda. Diz-me o Instituto Kaizen que é o caso único, estamos na Câmara toda. E o que é que se sente? Há uma certa tradição de achar que uma parte dos funcionários não tem talento, não contam para nada, estão ali e estão na folha de pagamento. E eu, por acaso, não tenho essa ideia. Eu acho que não há uma cultura de valorização das pessoas. Este processo, por exemplo, do Kaizen, que é um processo que valoriza desde o António à Maria, ou seja, todos são valorizados no processo de funcionamento no dia a dia. E, portanto, quer dizer, esta coisa da participação, a partir do momento em que nós não temos medo, a partir do momento em que nós abrimos a porta à participação, as coisas começam a mudar. Eu vou-lhes dar um exemplo como é que o Laboratório de Políticas Públicas de Aveiro, do professor José Carlos Mota, colabora muito connosco. Agora no PDM, nós fizemos de um desafio. Epá, olha, nós queremos fazer um processo inovador, mas uma coisa muito especial envolvendo crianças. E eles desenvolveram um processo que está a decorrer, que é À Procura do Meu Lugar, com crianças que são convidadas e estão a pensar urbanismo. Epá, mas eu vou dar um exemplo, que pediu para dar um exemplo. Sim. Não imaginam como é que é no início o relacionamento envolvendo arquitetos com a questão das crianças. Está a ver? Há aqui um choque entre mundos. Há um choque entre linguagens, entre mundo e evidências. E atenção, este é um processo muito, muito inovador, porque eles agora estão na fase do Minecraft. Portanto, com recurso ao gaming, estão a traduzir, digamos assim, a visão de uma criança. Vejam o que é que se pode fazer quando se perde, eu vou dizer uma coisa, não me interpretem mal, quando nós perdemos a virgindade, quando perdemos o medo de abrir a porta à participação, o que é que acontece? Por exemplo, a criança, ao ser desafiada a pensar no lugar que gosta, ela vai obrigatoriamente ter que dialogar com quem? Com o pai, com a mãe, com o avô, com a avó. Isso é identidade, é pedagogia. Ao fazer isso, está a provocar, está a estimular, digamos assim, o conhecimento. E depois, ao permitir, através de ferramentas como o gaming, está a fazer experimentação. E aquilo que os municípios podem fazer é, naturalmente, comprometerem-se a executar, a testar, não é? Ou seja,
Eu acho que há aqui, eu se visitarem o site, e quer dizer em Valongo e noutros sítios, há coisas que estão, há exemplos brutais de participação, mas a minha preocupação como cidadão é esta. Eu acho que nós não devemos, quer dizer, diabolizar a democracia representativa. Reparem, nós precisamos de pessoas eleitas. Agora, precisamos também que os eleitos queiram ter a ajuda dos cidadãos, da cidadania. Não é uma coisa de conflito. Há uma teoria que defende que devia ser tudo democracia líquida. Eu não concordo, isso é tudo uma conversa. Como é que se gera um país com milhões de pessoas? Não é possível. E, aliás, em Itália, aquela ferramenta lá da votação a todo o tempo revelou que aquilo é perverso. Porque, na verdade, há um grupo há um grupo restrito de pessoas que controla a ferramenta. É uma perversão. Quer dizer, e por isso é que eu comecei a tal questão da inovação nem sempre vai em direção à democracia. Como dizia, aliás, o professor, participação e inovação nem sempre são significados de democracia e o novo não é sempre bom, não é? Não, quer dizer, é assim, nós temos que perceber que, repare, a administração é uma parte da democracia que nós temos. Claro. Por exemplo, eu vou-lhe dar um exemplo dos orçamentos participativos, que matou muitos orçamentos participativos. Criou-se a expectativa, abriram-se os processos e depois, ao fim de 3, 4, 5, não sei quantos anos, há uma percentagem elevada de projetos que não são executados. Sabe o que é que acontece? As pessoas que participaram e que veem os seus projetos não executados perdem automaticamente a confiança, não voltam a participar. Claro. Estas questões são sensíveis. Não é complexo, isto não é complexo, é mais simples do que se pensa, é muito mais simples do que se pensa. Sim. Vamos ver o que é que a Karina tem a dizer em relação àquele desafio que lançou, não é? Porque é que a contabilidade de custos não é mais utilizada? Eu não queria falar com isso, mas já agora o doutor referia-se ao Índice de Transparência Municipal, que nós lançámos até 2018. Na verdade, o índice é feito com base numa metodologia que é desenhada por uma comissão científica e, portanto, o índice analisa uma bateria de indicadores que definiu e, portanto, não analisa aquilo que os municípios querem. Se fosse assim, não seria um ranking, não é? Mas já agora... Karina, deixa-me dizer uma coisa. Não é o que nós queremos, é que a lei em Portugal diz que é obrigatória a contabilidade de custos. Está na lei. E eu não questiono isso, mas como disse, o índice tem uma metodologia e nós analisamos aquilo que consideramos relevante. De qualquer forma, o Índice de Transparência Municipal analisa aquilo que é publicado nos websites municipais e não tudo aquilo que está na lei. Mas pronto, seria uma outra discussão. Eu gostava só de pegar um bocadinho naquilo que perguntava sobre porque é que as pessoas não participam. Se nós estivéssemos a fazer política pública com base no número das pessoas que utilizam essa política pública, estaríamos mal, não é? A política pública é desenhada e é desenvolvida para que o país progrida em termos de direitos cívicos e políticos, desde logo, não é? E também para que os cidadãos e as cidadãs que precisam beneficiar dessa política pública, por muito poucos que sejam, tenham resposta social e resposta política à altura. Essa é a minha perspectiva, não é? E por isso é que nós defendemos que o combate à corrupção deve ser feito sempre e inequivocamente, independentemente de quantos casos é que estão em investigação ou não está. E por isso é que estamos aqui há 10 anos e não estamos há 2 ou 3 dias quando se começa a falar de corrupção. Agora gostaria de me concentrar mais até, porque isto tem tudo a ver com um dos compromissos que está em discussão pública do Plano Nacional de Administração Aberta, que é um compromisso que se chama Mais Participação, Mais Cidadania. E este compromisso foi desenhado pela rede e está em consulta pública, portanto peço às pessoas que queiram participar, que entrem na página da OGP e que deem também os vossos contributos, porque uma das coisas que nós diagnosticámos foi aquilo que se começou por dizer logo quando se foi colocada a questão, que é, se as pessoas não tiverem acesso à informação, se as pessoas não o conhecerem, depois também é muito mais difícil envolverem-se e participarem. Portugal tem uma lei de acesso à informação administrativa e ambiental, chamada LADA, não é? Essa lei, pelos registros que temos até da Comissão de Acesso a Documentos Administrativos, é uma lei que não está a efetivar-se como deveria estar a efetivar-se, não é? Depois também temos um outro instrumento... Porque as pessoas não conhecem ou porque... Não, porque a administração pública, na dúvida, não passa a informação e não a publica proativamente. Eu gostava de saber, por exemplo, e provavelmente terá, por aquilo que nos têm dito sobre a Câmara Municipal de Valongo, se tem ou não um responsável pelo acesso à informação, porque é uma indispensabilidade legal, mas há muitos municípios que não têm, Temos, Karina, temos. Organismos da administração pública que não têm, e isto cumprimos tudo direitinho.
depois o que acontece é o quê? Também existe uma coisa que se chama COE, que é o Sistema de Informação da Organização do Estado. O COE está em processo de reestruturação do ponto de vista da acessibilidade, digamos assim, que é fundamental para as pessoas conhecerem quais são as instituições. E quando eu falo das pessoas, é importante nós percebermos que não estamos a falar única e exclusivamente das pessoas que estão aqui a assistir, mas desde os mais jovens, as comunidades migrantes que vivem em Portugal e que também têm uma relação direta com a administração pública. E, portanto, quer o acesso à informação, quer o conhecimento das organizações ou da máquina do Estado, como se costuma dizer, é fundamental. Agora, isso não pode acontecer, ou nunca vai acontecer, sem que a administração pública publique proativamente essa informação. Ou seja, não tem que existir um índice de transparência municipal para os municípios perceberem que têm que publicar toda a informação que for de interesse público. E isso é absolutamente fundamental para garantir essa participação. Do lado da sociedade civil, do lado das organizações da sociedade civil, como aquela que eu represento hoje aqui, além da rede, o que nos compete a nós é quê? É estimular essa participação. É irmos ter com aqueles que são os nossos pares ou que defendem a mesma causa e dizer, olha, está em consulta pública a Estratégia Nacional Anticorrupção. Vamos participar nesta consulta pública. Mas mesmo aí, e isto é uma iniciativa, um compromisso que sai do primeiro Plano Nacional de Administração Aberta, o Consulta Lex, do desenvolvimento do Consulta Lex, mesmo nesse patamar, nós achamos que mais pode ser feito. Muito bem. Já agora só dizer isso, o nosso tempo está-se... A criação de espaços-tempos de participação cívica é fundamental, mas tem que existir informação antes disso, porque senão ninguém participa. Muito bem, Alexandra, até aí está à espera já para... Eu vou mesmo pegar nisto que a Karina Carvalho estava a mencionar e que o Sr. Presidente da Câmara de Valongo também estava a desenvolver, que este ponto da participação e da participação dos cidadãos acho que nos é muito caro a todos, não é? Porque todos somos cidadãos. Eu não colocaria tanto a questão, ou deixaria um pouco a questão, porque é que as pessoas não participam, ou porque é que não participam mais, e colocaria mais a questão, como é que podemos facilitar a participação cidadã, ou como é que podemos facilitar o envolvimento dos cidadãos pelos governantes. E é aí que nós estamos a falhar claramente. E estamos muito longe ainda de ter uma democracia participativa, uma democracia onde as pessoas, de facto, são ouvidas, são envolvidas, e participam, não é, nas decisões e constroem soluções ou possíveis soluções e experimentam. E, portanto, seguindo aqui um pouco este raciocínio, eu dizia que no Cidadania Lab, neste primeiro ciclo, o que nós fizemos foi justamente isto. Pegar numa metodologia que o professor António Lafuente fala de uma forma muito simples, que é diagnóstico e escuta, depois o momento de vamos fazer juntos e depois o momento de vamos cuidar juntos. Foi exatamente isto que nós fizemos. Aqui em 3 meses implementámos 14 encontros participativos e em que percorremos estas etapas em que as pessoas foram ouvidas, identificaram problemas, necessidades, preocupações, anseios, depois trabalharam-se esses dados e emergiram áreas de atuação e as pessoas puderam trabalhar em conjunto, sempre de forma colaborativa, com metodologias, sobre esses mesmos problemas. Escolheram os problemas em conjunto que queriam trabalhar e criaram soluções, protótipos de soluções e foram testar. Foram para o terreno de alguma forma ou a nível digital, porque nós tivemos 10 encontros participativos online e depois 4 presenciais e depois voltaram ao laboratório para se perceber o que é que tinha acontecido, o que é que tinham experimentado e resultaram projetos, 6 projetos cívicos que estão a avançar com os cidadãos, com estes grupos de cidadãos, mais de 50 pessoas envolvidas agora nesta fase, que continuam, não é, autónomos, projetos como os Cuidadores do Bairro, que é uma nova figura de mediação entre cidadãos e governantes, uma figura coletiva nos bairros, que não fazem só esta mediação de perceber problemas com as pessoas, de as escutar, mas também de animar, de serem animadores do bairro, dinamizadores,
estes cuidadores, não é? Este zelo pelo nosso território. Temos projetos como as ecocaminhadas, os passeios e acessibilidades, uma plataforma de espaços verdes e jardins que não existia, não havia uma referenciação de espaços verdes, de parques, no Concelho de Aveiro, e os cidadãos identificaram este problema. Portanto, só para dar aqui também exemplos concretos do que aconteceu e do que pode acontecer dentro de um laboratório cívico, num modelo de governança partilhado, em que trabalham, não é, com os elementos da Câmara também a acompanhar alguns, mesmo a participar em alguns grupos de trabalho, e de facto aqui um envolvimento de pessoas desde os 20 e picos até aos 70 e tal. Temos mais ou menos aqui estas balizas, muito online e depois presencial. Portanto, há muito a fazer. Eu acho que estamos tão longe, mas tão longe ainda de conseguir aqui um trabalho com a comunidade e de envolver e de facto de dar e partilhar o poder com o cidadão, que falava o professor Ivo Cabane, não é? Eu não diria um medo, pode ser medo de partilhar poder. Eu diria que os governantes têm muito desconhecimento de processos participativos, de contextos, de metodologias, de espaços que estamos hoje aqui a partilhar e a falar. Há um desconhecimento profundo nesta área e, portanto, somos todos chamados a trazer e a partilhar este conhecimento e a evoluir e a inovar e puxo aqui a brasa à sardinha da inovação cidadã. E ao fim e ao cabo há uma série de exemplos já aqui que podem ser precisamente, podem ajudar nessa descoberta de novos, os tais espaços que estamos a construir, não é? Patrícia Jesus também tinha feito sinal, diga. Eu queria só partilhar convosco, não é uma má experiência, eu acho que é exatamente o contrário. Nós, depois de 2 anos de edição do Orçamento Participativo, lançámos um questionário aos trabalhadores e trabalhadoras que foram chamados a participar naquilo que era o regulamento que tinha sido construído para este efeito. Na verdade, não houve intervenção dos superiores, houve uma validação, é certo, mas de facto construímos um regulamento que vai de encontro àquilo que são as expectativas dos trabalhadores. E eu acho que isto não é uma participação forçada, é exatamente conseguir abarcar aquilo que são as necessidades dos trabalhadores e de alguma forma mais clara e transparente ouvir e retratar aquilo que eles nos estão a dizer, não é? Inclusivamente tivemos uma participação soberba neste questionário do regulamento e foi publicada na nova edição que decorreu ano passado estas alterações. E de facto, eu acho que permitir aos trabalhadores uma janela em que eles podem dizer o que lhes vai na alma. Estamos a falar de assuntos muito específicos, não técnicos, estamos a falar da conciliação da vida, das 3 esferas da vida, estamos a falar da sustentabilidade organizacional, que são coisas bem distintas e que muitas das vezes caem no esquecimento de quem manda, não é? Na verdade, dar-lhes esta voz, dá-lhes o direito e permite-lhes participar naquilo que depois vai influenciar diretamente nas suas vidas. E eu acho que, mesmo em tempos de pandemia, e termino muito rapidamente, a comunicação torna-se complicada, não é? Porque enquanto que estando todos num espaço físico em que podemos ir basicamente porta a porta, então já apresentaste uma candidatura, é difícil este sistema online permitir este tipo de abordagem. Mas, de facto, é interessante perceber que, mesmo em distantes, não é? Os colegas conseguiram perceber que há ali pontos que podem ser melhorados, sobretudo para beneficiar esta nova desburocratização necessária para que o teletrabalho seja também uma realidade. Obrigada. Só disse-nos há pouco que já houve várias dezenas, penso eu, de iniciativas, de propostas. Eu pergunto-lhe, são sempre os mesmos que propõem ou a maioria dos trabalhadores, dos funcionários, dos colaboradores participam? A verdade é que, desde a primeira edição até agora, o número de propostas tem sido diminuído e eu acho que
isso aconteceu porque as pessoas também se juntaram para que a proposta tivesse mais força, porque uma das coisas que diz o nosso regulamento é que quando as propostas são muito semelhantes, elas são agrupadas de acordo com o acordo dos trabalhadores. E eu acho que já há muito esta união de grupo, não é? Em que, em prol de um objetivo comum, é preferível terem poucas propostas, mas compostas, não é? Do que ter muitas propostas e, na verdade, depois não terem adesão. Basicamente é isso. Muito bem. A Elsa também fez sinal e eu queria, enfim, independentemente do teor da sua intervenção que pretende fazer, eu queria lhe perguntar se estas... Vimos aqui vários exemplos de várias situações. As experiências, digamos assim, que se fazem no laboratório experimental são sugeridas de baixo para cima ou não? Porque houve aqui, eu penso que foi o professor Cabane também que falou disso. Às vezes a inovação pode-se fazer de cima para baixo ou a partir de baixo para cima, não é? Como é que funciona o laboratório nesse sentido? Microfone, por favor. Microfone. É o chamado já agora. Já agora com o microfone ligado, antes que me dê as tosses outra vez. Não, o que tem o bom da inovação, de facto, é que não tem as regras delimitadas a dizer isto agora tem que ser de hierarquia para quem executa ou ao contrário. De facto, as várias iniciativas que nós temos de inovação e passam muito pela cocriação, ou seja, com os próprios utilizadores, com os próprios cidadãos, construir as soluções. Ouvi-los, por exemplo, quando estamos a falar de atendimento, quando estamos a perceber como é que determinado serviço público pode chegar aos cidadãos, perceber quais são as formas como eles se posicionam relativamente àquele serviço, e isso tudo passa por ouvir, de facto, e por construir com. A mesma coisa quando nós falamos em determinadas medidas do desenho de serviços, da forma como podemos desenhá-los e perceber como é que o próprio funcionário que está no atendimento, o próprio funcionário que tem que analisar determinados requerimentos que lhe chegam, como é que ele e percepciona da forma como aquele serviço poderá ser melhorado, mais ágil, mais rápido, sem comprometer a qualidade da prestação do serviço. Ou seja, a inovação e estes próprios processos de participação e de simplificação têm que seguir as várias escalas, em vários momentos, em vários movimentos, de cima para baixo, de baixo para cima, de modo a, de facto, porque quando são coisas que são impostas pela hierarquia, que é alguma coisa que seja, isto a partir de agora vai passar a ser assim. E todos os processos de mudança trazem sempre resistências, mesmo que depois venhamos a chegar à conclusão que até traz melhorias para o serviço. Mas lá está, naquilo que nós falávamos das 5 linhas de atuação: informar, envolver, colaborar, trazer todos ao entendimento, e falávamos aqui das questões da informação, da falta de informação que existe, do facto de não se perceber porque é que determinados organismos, o que é que fazem de facto, qual é a pertinência da existência deles para a vida da sociedade, faz baixar de alguma forma a estranheza sobre a administração pública, sobre a desconfiança que possa existir sobre o Estado e sobre a forma como ele opera, e faz com que as pessoas queiram perceber melhor o que é que está a acontecer, porque é que está a acontecer e como é que podem participar, e traz a curiosidade, desperta a curiosidade para perceber, ok, então este organismo serve para este fim, nunca tinha pensado nisto, então vou questionar. Nós no LabX, quando somos chamados para de alguma forma colaborar para a melhoria do serviço ao nível do atendimento, ao nível da forma como está construído o processo até de trabalho, ouvimos todos, ou seja, não ficamos na parte teórica sobre como é que poderia ser,
daí o ser o laboratório de experimentação, que é para experimentarmos metodologias, para experimentarmos soluções muitas vezes encontradas pelos próprios utilizadores, pelos próprios cidadãos, pelas próprias empresas, pelos próprios trabalhadores que estão do outro lado da barricada, mas que ao mesmo tempo sofrem de alguma forma alguns impedimentos, algum peso da estrutura. Aquilo que a Karina dizia, do lado da administração pública, estão cidadãos, não é? Estão pessoas que também têm e que têm a própria percepção também das suas necessidades, e nós no laboratório o que fazemos é ouvir todos, encontrar soluções com todos, e perceber então de que forma é que perceber como é que está e como é que poderá estar, de forma a termos esta confluência de interesses e confluência de necessidades por parte de quem serve e de quem é servido pelo Estado. Ó Vasco, posso Bem. só dizer uma coisa? Um apontamento só de uma área que não se falou. Sim, muito rapidamente, que eu tenho que passar a palavra à Marta, que acho que há perguntas de assistência Sim, também. mas é só para dizer o seguinte, que é uma coisa que nós não podemos esquecer, seja a administração central, seja a local. Nós, por vezes, e vê-se, há um enorme esforço nos últimos anos, acho que é transversal, no sentido de modernizar a administração, de fomentar a transparência, a prestação de contas, mas uma coisa que nós aqui há uns anos começamos a exigir às associações da nossa terra, que têm qualquer tipo de apoio financeiro, foi aceitarem nos protocolos a cláusula da transparência. Porquê? Porque, por vezes, imaginamos, somos todos responsáveis, trabalhamos, fazemos um trabalho notável na IAMA, nas associações, nos laboratórios, na transparência e integridade, mas esquecemos que os cidadãos são sócios de associações, são de associações de pais, de associações, coletividades, onde muitas vezes não chega esta preocupação da transparência, da boa governação. E isso é uma coisa que a administração pública pode fazer, porque a administração pública tem apoios financeiros, tem um poder imenso e tem um poder, desde logo, de influenciar quem trabalha com dinheiros públicos. E às vezes não se discute isso, e isso faz com que, porque senão depois as pessoas dizem assim, mas mudou a direção e voltou tudo ao mesmo. Claro, porque se aquelas pessoas vêm de outros ambientes onde não há essa preocupação com o rigor, com a transparência, com a inovação, etc, 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 é o trabalho, é o Sísifo. Está a ver? O gajo andava a empurrar a roda, chegava lá em cima, pumas, toca a deixar vir para trás. Portanto, esta é uma área que nós temos que olhar de uma vez por todas, a capacidade que a administração tem de levar a influência, até mesmo obrigar os atores que estão no terreno, que são autênticas escolas de democracia e de participação, a mudarem no dia-a-dia a sua forma de funcionamento. Até para evitar problemas, como sabem, volta e meia, há problemas no funcionamento dessas redes, com todo o respeito que tenho, atenção, por essas redes e por essas instituições. Sim. E esse tema aguardávamos para fazer aqui uma ligação a uma afirmação muito recente, há 2 ou 3 dias, da Sra. Ministra Alexandra Leitão, que falou precisamente da necessidade, enfim, está-se a preparar, as empresas que lidam com o Estado têm que obedecer a uma série de princípios. Bom, mas não temos tempo para ir por aí. Eu, antes de dar a palavra à Karina, queria perguntar, Marta, tem alguma questão que queira colocar para os nossos membros do painel responderem? Microfone, por favor. Isto, de facto, é o clássico. Muito obrigada, Vasco, por ter passado a palavra. De facto, a conversa tem sido bastante esclarecedora e não temos, assim, tantas questões, mas não queria deixar de referir aqui, a conversa vinha muito neste sentido e, na verdade, mais ou menos estamos a falar sobre isto há algum tempo, que é se, de facto, o establishment está mesmo interessado em empoderar o cidadão, ou seja, será que há mesmo vontade, ou que se às vezes algumas destas iniciativas são um bocadinho para cumprir os requisitos e parece de facto que há sempre um grande envolvimento, mas depois não deixa de ser apenas e só na consulta ou abrir a porta, mas sem verdadeiramente partilhar o poder. A pergunta vem um bocadinho neste sentido, se este contexto global, geoestratégico, político, económico e social, se vamos conseguir vencer esta lógica e partilhar verdadeiramente o poder. Se
calhar seria uma boa nota para as reflexões finais. Sim, Obrigada. eu não estou aqui para responder, estou para perguntar só, mas a resposta está em alguns exemplos que já foram aqui apresentados. Então, vamos fazer uma última ronda. O tempo, enfim, acho que temos de ter mais 5 minutos, talvez. Se cada um, em 2 minutos, conseguir dar a sua última visão sobre isto, eu começava pela Carina, que foi quem fez o sinal primeiro, mas Carina, sim. Muito obrigada. Não, só uma reflexão. Eu creio que não há cultura de transparência sem cultura de accountability, não é? Cultura de prestação de contas. E também não há cultura de transparência e de prestação de contas sem uma cultura de disponibilização proativa da informação. Aquilo que o Dr. José Manuel Ribeiro dizia, sim, é relevantíssimo. Nós achamos que todos os atores devem fazer disclose daquilo que é a sua atividade, daquilo que é o seu trabalho, mas gostava de fazer lembrar que a administração pública e os atores públicos estão a isso obrigados por defeito, não é? E, portanto, não é uma escolha da administração pública decidir não passar informação ou decidir não ser transparente, muito embora a discussão de hoje seja sobre boas práticas, mas essas boas práticas existem porque existe o dever da administração pública e do Estado se comportar desta forma por defeito. E existe também o dever do cidadão ser exigente ou não? Eu creio que sim, mas já agora só para partilhar, e isto é um segundo mesmo, eu creio que o modelo da Open Government Partnership, já falámos aqui de alguns modelos e talvez eu não tenha explicado muito bem o nosso modelo, mas também é um processo co-criativo, não é? E um processo de participação cívica, mas que assenta, na verdade, na avaliação de necessidades, que é uma coisa fundamental. Mas essa avaliação de necessidades também não se pode fazer sem informação. Por exemplo, o segundo Plano Nacional de Administração Aberta, e existe, porquê? Porque nós avaliamos aquilo que foi feito no primeiro e dessa avaliação também surgiram novas soluções e novas possibilidades. E o envolvimento das pessoas faz-se porquê? Faz também com muita comunicação. Nós hoje não falámos sobre isso, infelizmente, mas é preciso investir muito na comunicação ao cidadão. Nós estamos a falar da informação, mas na comunicação ao cidadão. Os organismos da administração pública não têm, creio eu, não desenvolvem a comunicação com o cidadão desta forma, é muito no serviço. A Alexandra Ataíde está aí e de certeza que tem essa percepção também, e a Patrícia Jesus, que é, se nós não comunicarmos com as pessoas, elas também não comunicam connosco, não é? E portanto eu acho que a comunicação, além da informação, da transparência e do accountability, era fundamental, era mesmo só isso. Obrigada. Obrigado, Carina. Alexandra, para uma última nota, se faz favor. Então, última nota. Isto é difícil ter aqui uma última nota, mas eu ia tocar outra vez aqui neste ponto. São precisos contextos, não é? São precisos contextos para aprendermos juntos, para experimentarmos juntos, para criarmos soluções. São tais espaços que estamos a construir. Espaços, contextos, metodologias, formas de aprendermos em conjunto, de partilharmos conhecimento e de facto trabalharmos juntos. Seja cidadãos com governantes e outros interlocutores na sociedade civil, seja dentro da administração pública, portanto, nos vários contextos. Para nós comunicarmos melhor, também são precisos contextos e formas de, não é? Para nós aprendermos também, nós não aprendemos só porque nos dizem, nós precisamos de experienciar e precisamos que nos guiem ou que nos deem contextos de aprendizagem para nós fazermos esse caminho. E, portanto, a resposta para a participação vai muito por aqui. Quanto aos governantes ou quanto aos cidadãos, nós vemos vontade e vemos que está a acontecer e que está a acontecer mais, se calhar, do que alguma vez aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ainda é muito residual. Penso que há vontade, mas mais do que vontade, há responsabilidade nossa, enquanto cidadãos, de fazermos por isso. Não é só de exigir ou de apontar o dedo, e os laboratórios são completamente fora dessa lógica, que é vamos fazer, e vamos fazer em conjunto, e vamos aprender em conjunto, e vamos evoluir. E vamos fazer em prol da nossa comunidade, lembrando-nos, e agora vou tocar no ponto mais importante, que há pessoas que não têm voz, que há pessoas que não são ouvidas e que, se não formos nós, vão ser invisíveis. E que, se não formos nós, há problemas que vão continuar a não ser resolvidos e a não serem conhecidos. Pronto, e podemos fazer aqui a diferença. Muito bem. Patrícia Jesus, a sua mensagem final, se faz favor.
O que eu vos posso dizer é que nós vamos certamente ter aqui uma quarta edição muito concorrida. A nossa comunicação vai ser excepcional e vamos certamente aproveitar todas as vossas opiniões que são válidas e que nos podem dar aqui inputs importantes para que cheguemos às pessoas. É importante que elas sintam que podem falar e que aproveitem esta oportunidade para o fazer. E é por isso mesmo que existe o nosso OPI, é para que elas participem, não é? E o facto de lhes darmos voz e pormos em prática aquilo que foi a sua eleição, acho que é meio caminho andado para que elas se sintam encorajadas para apresentarem as suas ideias. Muito bem. José Manuel Ribeiro, uma última palavra também? Eu queria dizer que eu acho que nós estamos a viver um tempo claramente da participação. Havia quem dissesse que o século anterior era o século do povo. Eu acho que continua a ser, claramente numa dimensão diferente de participação. Os cidadãos hoje são muito empoderados. Nós temos uma cidadania que tem um instrumento que é um smartphone, que tem mais tecnologia lá metida do que toda a tecnologia até à Segunda Guerra Mundial. Portanto, quem não perceber isso, claramente não está a perceber o que está a acontecer no mundo. E isto traz implicações aos responsáveis da administração, aos políticos e aos próprios cidadãos. A questão da prestação de contas não é um dever só dos políticos, é também um dever de participação dos cidadãos na vida cívico-política. Eu, obviamente, não é por ser um eleito que falo muito nesta dimensão, porque assim, só é possível participação plena num quadro de democracia. Não é compatível participação sem liberdade. E, portanto, estes valores que por vezes nós não falamos neles, a inovação, a participação, toda a modernização, ela é plena num ambiente de liberdade, não pode ser imposta. E, portanto, estas questões estão tão interligadas umas com as outras que pronto, são os reparos finais, digamos assim. Eu digo aqui muitas vezes, nos últimos anos, que os cidadãos são, se nós soubermos criar as condições, os melhores aliados da boa governação. Agora, é óbvio, dá trabalho, é preciso ter abertura, é preciso perceber, tempo, mas não há volta a dar. Não há volta a dar. Este é o caminho, não há outra alternativa. Muito bem, obrigado. Elsa, deixei-a para o fim porque, ao fim e ao cabo, é anfitriã também aqui e, portanto, com a sua mensagem final. De facto, nós temos que pensar que espaço é que estamos a construir para esta participação, como é que estamos a permitir que essa participação nos chegue nas várias linhas, que eu falava, de internas e externas, porque sendo internas e externas temos a imagem do conjunto e conseguimos fazer o pleno da informação e, de facto, falámos aqui de pontos essenciais, que é informar. Cidadãos e trabalhadores esclarecidos tornam-se mais participativos, não gera desconfiança, não gera estranheza, não gera o chegar para trás e muitas vezes quando nos chega a informação é através da reclamação. Ou seja, quando já existe a saturação de um determinado processo, quando já existe o descontentamento sobre determinados pontos, em que se tivéssemos, se calhar, ouvido antes na própria construção das medidas, na própria construção da formulação e do próprio processo de implementação, e se tivéssemos passado depois para a parte da avaliação, essas reclamações, esse espelhar do que é que não está bem, já seria escusado, já teríamos um outro desenvolvimento. De facto, temos que pensar em que momentos é que estamos a proporcionar, que espaços são estes, e motivar, e isto tem que ser construído em vários movimentos das hierarquias para baixo, ou seja, da própria transformação de baixo para cima, como falava o Ivo Cabana, e do próprio cidadãos a reclamar de alguma forma esses espaços de construção conjunta e da própria administração pública no seu todo, e que está a fazê-lo, a proporcionar esses espaços para que todos participem. E isto é um caminho que tem que ser levado com várias ondas de informação e de chamadas ao envolvimento por parte de todos neste conjunto. E chamar e ouvir. Muito Obrigada. Bem.
eu acho que é assim que nós vamos terminar. Ficou aqui por tratar um assunto que eu gostava de ter ouvido, mas não sei se até que ponto depois o chat ficará mais acessível para as pessoas poderem continuar a colocar algumas questões. Por exemplo, partilharem experiências de comunicação, que foi um tema-chave de que se falou aqui, que é fundamental. Também experiências de participação, de envolvimento, como é que se envolvem as pessoas. E um outro assunto que é o contributo, nós falamos muitas vezes na sociedade portuguesa e nas outras também, que é a administração pública e os privados. Mas também se falou aqui de alguma ligação entre os privados e a administração pública. Que experiências é que podem vir, se é que existem, e eu admito que sim, qual é o contributo das experiências nas entidades privadas, nas empresas, que podem ser aplicadas na administração pública? E eventualmente vice-versa, embora as críticas sejam normalmente a administração pública, pois, no privado é que é bom, não é? Nós ouvimos muitas vezes estes comentários. E se calhar valia a pena mostrar alguns exemplos de situações nas empresas, no setor privado, que podem ser úteis para o setor público também. Muito bem, agradeço-vos a participação, muito obrigado também pelo convite que me fizeram para moderar e passo a palavra à Marta. Muito obrigada. Nós agradecemos também a vossa presença e, de facto, o seu trabalho, Vasco. Muito obrigada por ter conseguido transformar esta sessão de quadradinhos numa conversa, porque foi, de facto, parecia uma mesa redonda, foi muito agradável. Em termos dos conteúdos, foram contributos muito interessantes. Temos aqui muito material para desenvolver e trabalhar. Eu partilho já que nós partilhámos os links do YouTube, onde vai estar a conversa e, portanto, mesmo não tendo os contactos dos vários oradores, as pessoas sabendo os locais onde os nossos oradores onde estão a trabalhar, poderão facilmente chegar à fala com eles, fazer perguntas, continuar este caminho de diálogo que aqui se abriu e também da parte das pessoas que nos estiveram a acompanhar, que queiram partilhar via chat, via o próprio site do LabX, o site da OGP também tem uma zona para recolher contributos, portanto há formas realmente facilitadas que a tecnologia nos permite de mantermos este contacto. Na próxima semana, exatamente de hoje a uma semana, vamos falar um bocadinho do outro pilar da trilogia que estamos a trabalhar na inovação na administração pública, que é a simplificação. Portanto, como é que nós conseguimos que tenha impacto, de facto, tornar a vida do cidadão mais simples. Juntem-se a nós, o link também para inscrição está partilhado aqui no chat e não vos ocupo mais tempo, pedimos desculpa por este nosso atraso, não fomos completamente rigorosos, mas a conversa estava muito boa. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Boa tarde. Obrigada, Adeus. até breve.